Você sabe a diferença entre a teologia pentecostal e a teologia reformada? Vem comigo. Quando um teólogo pentecostal pergunta para um teólogo reformado se ele é batizado no Espírito Santo, a resposta pode até ser positiva, mas o entendimento sobre o batismo no Espírito Santo é diferente entre a teologia pentecostal e a teologia reformada. Para o teólogo reformado, o batismo no Espírito Santo se dá quando o salvo é inserido no corpo místico de Cristo e o Espírito Santo passa a viver dentro dele. Enquanto, para o pentecostal, a evidência desse batismo se dá com as línguas estranhas, com a glossolalia. Mas olha só, num sentido geral, num sentido amplo, a grande maioria dos teólogos pentecostais, eles se reconhecem como reformados. Isso porque os teólogos pentecostais usam o termo reformado para dizer que não é adepto da teologia católica. Assim, o termo reformado ele assume uma abrangência enorme. Aliás, é a mesma abrangência que o termo evangélico alcança hoje. Mas, olha só, é preciso pontuar que desde o início da Reforma, sempre houveram diferenças teológicas abissais entre os grandes reformadores. E eu já destaco Jacob Armínio e John Calvino, que teologizavam a soteriologia, a doutrina da salvação, e a hamartiologia, a doutrina do pecado, de forma diferente. E isso cresceu a um tal ponto que surgiu a necessidade de se organizar um sínodo internacional para debaterem essas questões. Isso deflagrou o Sínodo de Dort, em 1618, 1619, na cidade de Dordrecht, na Holanda. Nem Armínio, nem Calvino participaram do Sínodo de Dort, ok? Armínio morreu uns 10 anos antes do Sínodo, mas sua teologia foi representada por outros teólogos arminianos. Aliás, arminiano, calvinista, são termos nossos, tá? Em Dort, os teólogos arminianos eram chamados de remonstrantes e todos se reconheciam como reformados. Vamos lá. No Sínodo de Dort, os teólogos arminianos ou remonstrantes apresentaram os 7 pontos da remonstrâncias por 6 meses, sendo rejeitados pelos reformados calvinistas. Esses teólogos reformados estabeleceram os cânones de Dort, que, diga-se, não foram assinados pelos remonstrantes, e aí está o marco diferenciador da teologia protestante e da teologia reformada. Mas você sabe a diferença entre a teologia pentecostal protestante e a teologia reformada? Olha só, tecnicamente, a teologia reformada é aquela que defende não apenas os 5 solas da reforma, como fez a teologia protestante pentecostal. Se você perguntar a um teólogo pentecostal, ele vai dizer que é reformado, porque abraçou os 5 solas. Mas do ponto de vista histórico, a teologia reformada é aquela que, além dos 5 solas, adotou os outros pontos do calvinismo, a chamada tulipe. Tecnicamente, a teologia reformada não é protestante, é calvinista, porque aceita a catequese de Heidelberg, a confissão belga e outros documentos de fé. Mas só para a gente não deixar passar batido, você talvez esteja aí se perguntando, mas o que significa tulipe, os 5 pontos do calvinismo? Isso é um acróstimo para facilitar o entendimento dos cânones de Dort e, no termo em inglês, é o resumo dos 5 pontos do calvinismo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar. O T representa total depravity, depravação total, unconditional election, eleição incondicional. O L representa limit atonement,
na verdade a pronúncia seria limited atonement, que é a expiação limitada, irresistible grace, a graça irresistível, e perseverance of the saints, que é a perseverança dos santos. Consegui matar aí os 5 pontos. Mas isso é um acróstico para facilitar o entendimento dos cânones de Dort. Vamos para frente. Nessa altura, eu nem preciso dizer que a teologia pentecostal tem os 2 pés na teologia protestante, arminiana holandesa, que se contrapôs à teologia reformada calvinista suíça. Mas, olha só, por favor, eu não estou aqui dizendo que a teologia produzida por pentecostais não seja boa. Pelo amor de Deus, meus irmãos pentecostais, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas apontando as diferenças entre uma teologia e outra. Isso porque, quando a gente pensa na teologia reformada, existe um padrão de se fazer teologia, que é o padrão racionalista, manualístico, que na linguagem técnica se chama catafática. Pela Escritura você define quem é Deus, define quem é o Espírito Santo. Esse é o método padrão filosófico conceitual. Mas esse método de fazer teologia não se encaixa na visão da teologia pentecostal. Porque, gente, não dá para dizer que não dá para pensar em Deus como se ele fosse um dado que você já sabe as possibilidades de 1 a 6. Vamos lá. Vamos traçar as diferenças da teologia pentecostal. Então, como o pentecostal fala de Deus? A teologia pentecostal ela tem um jeito de pensar a fé, uma maneira de se relacionar com Deus, que começa desde a liturgia, desde o culto. A teologia pentecostal sente Deus. A teologia pentecostal vive Deus. Mas aí surge a questão: a experiência humana está acima da base bíblica? Há uma epistemologia nisso? A teologia pentecostal tem ortodoxia? Gente, tem e tem. Essa ortopatia da teologia pentecostal não invalida o método tradicional de se pensar teologia. Eu vou explicar isso melhor. A base da teologia pentecostal está em 4 pressupostos. Existem 4 pressupostos na teologia pentecostal que a valida. O primeiro pressuposto é a sobrenaturalidade divina. Isso significa que Deus é imanente, Deus está lá no céu, mas ele também é transcendente. Ele interfere no aqui e no agora. E isso impõe imprevisibilidade. O segundo pressuposto é a sinergia, ok? Sinergia diferente da monergia. A sinergia há um conjunto de atuações. Apesar do ser humano não ter plena capacidade de livre-arbítrio por causa da queda, isso é um fato bíblico e teológico, ele, segundo o pressuposto da teologia pentecostal, ele é responsabilizado por suas escolhas, ao dar lugar ao divino e ao profano, ao poder escolher o divino e o profano. Então, o segundo pressuposto da teologia pentecostal é a sinergia. O terceiro pressuposto é o dinamismo, ou seja, na teologia pentecostal, Deus não é um motor estático, ele não está parado. Deus vem sobre a nossa realidade, curando, libertando, batizando no Espírito Santo, e aí a glossolalia assume relevos gigantescos. E é o que eles chamam de presença contínua e presença extraordinária do Espírito Santo. O quarto pressuposto da teologia pentecostal é a continuidade. Esse pressuposto diz que os atos de Deus não se esgotam nos textos bíblicos canônicos,
mas se estendem. E olha que eu não estou falando de canonicidade, eu não estou falando de texto bíblico que se encerrou, de inspiração bíblica. Isso é outra parada, isso é outra coisa. Estou falando de pressupostos da teologia pentecostal, ok? Ou seja, a continuidade é a continuação dos atos de Deus. É lógico que esses pressupostos, eles se chocam diretamente, frontalmente, com a nossa maneira de pensar a teologia reformada, racionalista, catafática, produzindo diferenças marcantes entre uma teologia e outra. Uma teologia que adota pontos do calvinismo, enquanto a outra teologia adota pontos do arminianismo. Essas são basicamente, rasamente, en passant, por cima, a diferença entre a teologia pentecostal e a teologia reformada. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo agora no gostei, deixa o seu like e se inscreve no canal. Um forte abraço.